Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Um prazer, uma satisfação, um privilégio para mim poder gravar mais uma aula para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos, acompanhando a leitura, o plano de leitura da Bíblia em um ano, e nós já terminamos o estudo, a leitura principalmente, mas também, os estudos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na aula anterior a gente fechou o estudo dos 4 evangelhos com o estudo do evangelho de João. E hoje, nesta aula, nós trataremos então do livro histórico do Novo Testamento, do único livro que podemos assim chamar de histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, como pode estar assim na sua Bíblia também. Mas, falando assim de uma maneira mais até abreviada, a gente chama de Atos, o livro de Atos, que inclusive até talvez a gente já estou entrando aí no conteúdo da aula, mas enfim, talvez até a gente falar de Atos dos Apóstolos talvez não seja tão apropriado assim, porque não fala somente dos Atos dos Apóstolos, mas ele fala de uma série de acontecimentos, que se verificaram aí na igreja primitiva. Mas antes de a gente entrar, eu já acabei entrando um pouquinho no conteúdo, mas antes de a gente então iniciar de verdade a aula, eu quero convidar você para dar uma pausa, para orar e pedir ao Senhor que Ele oriente esta aula, que Ele efetivamente use esta aula para a edificação sua, assim como já tem feito para mim e para todos nós na nossa leitura, na nossa leitura que a gente tem feito aí, mais uma vez dizendo, seguindo o plano de leitura da Bíblia em um ano. Já fiz essa oração, já elevei o meu pedido ao Senhor nesse sentido, e eu convido você para fazer isso também se você ainda não fez, ok? Dê uma pausa nesse vídeo e ore se você ainda não orou. Muito bem. Então vamos para o conteúdo, vamos lá, sem grandes delongas, vamos lá para o conteúdo da aula de hoje, que como a gente está vendo aí, o livro de Atos dos Apóstolos, ou como a gente estava falando, o livro de Atos, que é exatamente naquela linha do que a gente estava comentando agora há pouquinho. Ele não fala somente dos Atos dos Apóstolos, dos apóstolos de Jesus, mas ele relata uma série de fatos e de ocorrências ali que se verificaram logo após a ascensão de Jesus, e que se verificaram ali na igreja que nascia naquele momento ali, no primeiro século, e aí a gente vai ver alguns aspectos bastante importantes disso aí, ok? Então a gente vê exatamente o que? O avanço do Evangelho, certo? Vamos lá, o livro de Atos, vamos lá para a introdução do livro de Atos. Bom, o autor a gente já falou, já teve até a oportunidade de falar isso quando falamos a respeito do Evangelho de Lucas. O autor exatamente é o evangelista Lucas, e a gente já falou isso aí inclusive também naquela aula, que o Evangelho de Lucas na verdade é parte digamos assim, de uma obra em 2 volumes, e a gente nota isso exatamente no início do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e no início desse livro de Atos, que ele tem um prólogo, ele tem uma introdução que é basicamente a mesma, não a mesma, mas enfim, ele fala de um personagem chamado Teófilo, e ele explica, ele dá um introito, falando a respeito. No Evangelho de Lucas ele fala, olha, eu vou dar aqui um relato organizado dos fatos a respeito de Jesus, e aqui ele vai falar no livro de Atos, ele vai falar exatamente do que aconteceu, e ele falando novamente a Teófilo, um volume 2 de uma obra só, digamos assim, ele vai falar para o Teófilo, ele vai falar exatamente o que? Olha, aconteceram essas coisas logo depois que Jesus foi
levado aos céus ali, ele ascendeu, né, aos céus. Logo após isso, o que aconteceu naquele contexto ali do nascimento, né, do nascedouro da igreja. E aí, falando alguns detalhes, né, que a gente já falou no Evangelho de Lucas, ele era companheiro, um companheiro muito assíduo, muito fiel de Paulo, né? Segundo a tradição, ele esteve com Paulo até o seu martírio, né, até a sua morte. E isso a gente vê, inclusive, a gente vê em Colossenses 4, versículo 14, a gente vê exatamente Paulo fazendo menção ao médico amado, que é nada mais, nada menos que Lucas. Esse médico, que Paulo chama de médico amado, que também escreveu um dos evangelhos, como a gente está dizendo. A gente já falou isso também no Evangelho de Lucas, né, no estudo de Lucas, né, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Lucas, ele era gentil, provavelmente provindo da Síria, certo? E até mesmo por conta disso, como a gente já disse, o Evangelho de Lucas, ele puxa bastante a brasa, né, para a sardinha dele, no sentido de ser de o Evangelho, né, de enfatizar bastante essa questão do Evangelho ser universal e não somente para os judeus. E isso está muito registrado também aqui no livro de Atos, como a gente vai ver, né, que inclusive os judeus assim até falavam, poxa, mas então quer dizer que a salvação também é para os gentios, né? Uma coisa que para eles não era nada óbvio. E eu quero falar a respeito dessa questão de obviedade, essa questão da gente entender as verdades do Senhor, né, ou a gente ter um pouquinho de dificuldade de entender as verdades, né, e a gente vai falar isso nessa aula, ok? A data da composição desse livro de Atos foi entre 60 e 65 depois de Cristo, ok? Mais ou menos aí, como a gente disse, né, mais ou menos aí na mesma época mais ou menos não, na verdade foi na mesma época, né, na mesma época da composição aí do Evangelho de Lucas, certo? Vamos lá. Propósitos principais desse livro. Estabelecer então o correto entendimento a respeito do cristianismo. Cristianismo eu coloquei aqui entre aspas. Por que eu coloquei entre aspas? Porque ninguém veio, aliás, Jesus não veio fundar uma nova religião, né? Cristianismo não é algo que, olha, Jesus veio aqui e falou assim, olha, eu vou inaugurar aqui uma nova religião, né? Na verdade, o que Jesus veio fazer é aprimorar o entendimento dos judeus, e ele veio aprimorar, digamos assim, o judaísmo, aquilo que o judaísmo aquilo que os judeus já criam, naquilo que os judeus já praticavam, né? Na verdade, o objetivo de Jesus não foi fundar uma nova religião. E religião, na verdade, olha, é até bom a gente não falar muito em religião, porque religião é uma coisa um pouquinho complicada, né? Não vamos falar em religião, mas vamos falar assim, uma nova fé, digamos assim, né? Religião mistura uma série de coisas aí e depois quando a gente for falar, quando a gente tiver algum tempo para falar a respeito de religião, a palavra religião, aí a gente fala com mais propriedade, mas sem falar nessa questão de religião, né? Jesus ele não veio fundar uma nova fé, ele não veio aqui para falar assim, olha, eu vim aqui para vocês agora vão ter um novo código de fé aqui, uma nova concepção a respeito do que vocês devem crer. Na verdade, o que Jesus veio fazer é aprimorar aprimorar aquilo que os judeus já praticavam, né? Naquilo que os judeus já criam, mas ele foi assim tão revolucionário, digamos assim, entre aspas, né? Que os judeus até inclusive rejeitaram, né? Aquilo que Jesus pregou. E aí eles, inclusive, chamaram, vamos dizer assim, eles deram o nome aos seguidores de Jesus, não foram judeus, mas enfim, os seguidores de Jesus, né, até mesmo por conta dos judeus terem meio que expurgado mesmo, né, aqueles que creram em Jesus ali naquela igreja
no nascedouro da igreja, aqueles que creram em Jesus, eles foram chamados de cristãos, e aí foram, digamos assim, a gente teve uma religião nova chamada de cristianismo. Mas que fique muito bem entendido. No fundo, Jesus ele não quis fazer nada disso. O que aconteceu foi, você sabe muito bem, aqui os propósitos de Deus, eles nem sempre eles são, o que o homem faz, ele não está, muito dificilmente, ele está dentro da direção daquilo que Deus projeta, né? E é exatamente isso que aconteceu, mesmo porque você pode ver no livro de Atos que os primeiros cristãos ali, e agora eu já vou falar na palavra cristãos, né? Aqueles que creram em Jesus ali, aqueles apóstolos, né? Logo depois da ascensão de Jesus, para onde eles iam? Eles iam para o templo, eles iam para as sinagogas, eles iam lá para... Enfim, eles iam normalmente, como eles faziam antes da vinda de Jesus e durante o ministério de Jesus, eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles eles não começaram logo de cara a se reunir nas casas, ou então se esconder, né, que isso foi uma coisa que se esconder para estudar a palavra de Deus e para cultuar e apresentar o seu culto ao Senhor. Isso veio muito com a perseguição, tanto dos judeus, mas também, principalmente, de Roma, né? Mas, enfim, não foi logo no começo essa questão de se reunirem nas casas, né? Como a gente vê, por exemplo, nas cartas de Paulo. Os cristãos, eles iam lá para as sinagogas, eles iam para o templo, né? A gente vê Pedro indo para o templo, né? Pregando. Inclusive, isso aconteceu, né? Pedro pregou e, inclusive, foi mandado para a prisão por conta disso, porque ele, olha, esse cara aí está falando de Jesus, aquele cara, aquele falso mestre, aquele falso Messias que a gente crucificou, esse cara é um herege, enfim, é aquela confusão toda que a gente vê lá no início aqui no início do livro de Atos. Mas, só para dizer que esse cristianismo, entre aspas, né, a gente não está falando, então, de uma nova religião que Jesus veio pregar uma nova fé, um novo dogma, nada disso. O que Jesus veio é dar o correto entendimento para o judeu, em primeiro lugar, né? Só que o judeu, ele não... Né, a maioria aí dos judeus, alguns judeus, obviamente, eles se converteram, mas muitos deles, as autoridades, inclusive, né, as autoridades não aceitaram. Mas então um dos primeiros propósitos do livro de Atos é estabelecer o correto entendimento a respeito do cristianismo. E esse correto entendimento é exatamente no sentido de que, olha, por exemplo, Jesus não veio só para os judeus, viu? Jesus não veio só para os judeus. Inclusive isso está muito claro. Lucas, como sendo gentil, ele enfatiza isso, ele deixa isso muito, muito registrado, até mesmo o ministério de Paulo também, como a gente vê, né, as viagens missionárias de Paulo, eles deixam isso muito, muito bem assentado, muito bem estabelecido. Tudo bem? Então esse é um dos corretos entendimentos, né, a respeito do cristianismo, a respeito do que a gente chama aí, do que eu estou colocando entre aspas, o cristianismo. Mostrar também que o cristianismo é resultado da continuação do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo, como a gente falou na aula a respeito de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, o Espírito Santo é uma constante, ele aparece muito no Evangelho de Lucas e ele aparece muito também no livro de Atos. E por quê? Porque Lucas, ele enfatiza essa questão da ação do Espírito Santo. Do Espírito Santo que foi derramado segundo uma profecia de Joel, do profeta Joel, que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, né, sobre nós. E, enfim, a ação do Espírito Santo ela é muito enfatizada no livro de Atos dos Apóstolos, ou no livro de Atos. Tudo bem? Até mesmo porque o próprio Senhor Jesus já havia profetizado isso, já havia antecipado essa questão aí, de que ele mandaria o Consolador, que ele estaria para sempre conosco por meio do Espírito Santo, e isso é um privilégio tão grande para nós, porque, veja, antes do derramamento do Espírito, antes do Pentecostes, aqui como a gente vai falar, do primeiro Pentecostes cristão,
o Espírito Santo ele não estava com cada um de nós, ele não estava com aquele que crê, como acontece hoje. Você que recebeu Jesus, você que reconheceu o Senhor Jesus como Salvador na sua vida, você tem o Espírito Santo com você. Mas, se você for pensar anteriormente à vinda de Jesus, se você for pensar a respeito do Antigo Testamento ali, o Espírito Santo não estava sobre toda a carne, daqueles que creem, eu digo. Ele estava, ele vinha sobre alguns. Por exemplo, o rei de Israel, quando ele era ungido, o Espírito Santo ele vinha, né? Ele vinha para habitar no rei, com o rei, né? Assim como acontecia com os profetas, né? E com alguns, enfim, com alguns comissionados, né? Alguns especialmente comissionados para receber a ação do Espírito Santo de uma forma direta, como você e eu recebemos hoje, aqueles que creem em Jesus. Tudo bem? Vamos lá. Inclusive a questão do Espírito Santo, tá? Isso aí dá um pouquinho de confusão que eu quero falar um pouco, que eu quero pelo menos pincelar nessa aula. A gente não tem muito tempo, mas eu quero dar uma pincelada para que a gente não faça algumas confusões aí com relação ao Espírito Santo, ok? E como ele age na nossa vida. Um outro propósito, o último dos propósitos principais aqui, não são só esses, mas, digamos assim, os principais, né? Mostrar como o Evangelho derruba barreiras étnicas e religiosas, tornando-se de caráter universal. Mais uma vez dizendo, Lucas, um gentil, ele fez questão de enfatizar, não porque ele, não somente por conta disso, é lógico, óbvio, né? A gente sabe que a palavra inspirada, o escritor bíblico humano ele foi inspirado por Deus e Deus obviamente ele deixa isso muito bem registrado, ele deixa isso muito bem assentado para que nós então entendamos no século 21, né, mais de 2000 anos depois da vinda de Jesus, que o Evangelho, a salvação que o Senhor Jesus veio trazer para o homem, não é para o homem e a mulher judia, para o homem judeu e a mulher judia, para o descendente de Abraão somente, né? Como alguns, inclusive, a gente vê aqui, inclusive, no livro de Atos, né? Alguns cristãos, inclusive, aqueles que haviam andado com Jesus e aqueles que ouviram o Senhor Jesus, eles ainda estavam com algumas coisas arraigadas, né? Alguns conceitos arraigados que foram derrubados por meio de algumas experiências e de fatos que foram assim incontestáveis, que fizeram com que eles realmente entendessem né, essa questão de que não há barreira étnica, religiosa, né, para o Evangelho do Senhor Jesus. Tudo bem? Vamos lá. Um esboço bem rapidamente, um prólogo no capítulo 1, e aí a gente pode colocar aqui, olha, a gente pode colocar em 3 partes principais. E essas 3 partes principais, elas seguem exatamente aquilo que Jesus ordenou. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Então a gente vê exatamente esse esquema, entre aspas, esquema no melhor sentido da palavra, desculpe, né? Nessa estratégia, vamos colocar assim, né? Esquema hoje em dia é uma coisa que não cai bem, mas enfim, a pregação do Evangelho em Jerusalém em primeiro lugar, né? A gente vê isso do capítulo 2 até o capítulo 8, versículo 13, a gente vê exatamente como se deu essa pregação do Evangelho, primeiramente em Jerusalém, né? E a gente vê aqui no capítulo 2 até o versículo 42 exatamente o primeiro Pentecostes, como a gente vê exatamente o Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles apóstolos e aqueles que haviam, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam ali naquele lugar ali em Jerusalém, o Espírito Santo sendo derramado sobre eles, certo? E aqui a gente tem o capítulo 2 até o capítulo 40, versículo 43 até o capítulo 5, versículo 16, a vida dos primeiros cristãos, né? Por exemplo, ali a gente vê como os cristãos viviam naquela igreja, no nascedouro da igreja, eles dividiam os bens. Barnabé, por exemplo, era um homem de posses que ele dividiu os seus bens ali. Aí depois a gente tem aquele episódio de Ananias e Safira, né? Que eles
quiseram meio que fazer bonito também perante ali a igreja e acabaram se dando mal, né? Enfim, a gente tem aí um relato da vida do nascedouro da igreja. A gente tem também as primeiras perseguições, né? A gente vê, por exemplo, Tiago sendo morto, a gente vê Estevão sendo apedrejado, a gente vê Pedro sendo preso depois de ir ao templo e pregar. Enfim, as primeiras perseguições são as primeiras perseguições exatamente empreendidas por quem? Pelos judeus, né? E os judeus, os mesmos judeus, obviamente, que levaram Jesus à cruz, que não aceitaram de maneira nenhuma o caráter messiânico, né, do Cristo. O caráter messiânico do Cristo, estou sendo um pouco redundante, o caráter messiânico de Jesus, porque Cristo, né, não é o nome de Jesus, Cristo é exatamente o título de Messias, né, mas o caráter messiânico de Jesus, ou seja, que Jesus era exatamente o Messias. Os judeus rechaçaram isso, eles refutaram e se recusaram a crer, e é exatamente por conta disso que a gente vê então essa cisão, digamos assim, entre judaísmo e os seguidores de Jesus, e aí que a gente começa a falar a respeito do que? Do cristianismo. Mas se você for notar bem, muitas das nossas práticas eclesiásticas, né, muita coisa do nosso rito ainda contém vestígios do judaísmo. A gente herdou muita coisa do judaísmo, né? O nosso culto, enfim, as nossas práticas, né? Muitas das nossas práticas ainda guardam correspondência exatamente com o judaísmo, porque não houve, nada mais era, né? As práticas ali, aquilo que a igreja, a igreja primitiva praticou, ela herdou muita coisa do judaísmo, né? Isso não tem jeito, isso é assim mesmo, e foi assim que isso tudo ocorreu, como a gente vê aqui nas páginas do livro de Atos. Uma segunda parte, a gente vê aqui a pregação do evangelho em Samaria. Olha só que interessante. Aqueles crentes, aqueles apóstolos e aqueles discípulos mais ali, e os primeiros diáconos, né, toda aquela questão, né, dos outros oficiais, né, um segundo tipo de oficial da igreja, que são os diáconos, eles já haviam então entendido essa questão de Samaria, porque, como a gente falou na aula de João, essa questão entre judeu e samaritano era uma coisa muito complicada, mas isso começou-se então nessa questão, até mesmo pela descida do Espírito Santo, né? O entendimento daqueles primeiros, dos irmãos ali da igreja primitiva, né? Eles se abriu um pouco o entendimento, e aí foi lá Filipe pregar em Samaria. Samaria teve uma série de conversões. A gente tem isso aqui do versículo 4 do capítulo 8 e até o capítulo 9, a gente vê exatamente a descrição dessa expansão do evangelho em Samaria. E Lucas, né? Lucas, o autor do livro de Atos, ele, mais uma vez dizendo, como sendo gentil, ele fez questão de registrar isso, né? É claro que eu posso até dar a entender que isso foi vontade de Lucas. Não é que foi vontade de Lucas, né? Mas é claro que Deus, ele quando inspira o autor, ele usa, né? Ele usa as características do próprio autor para escrever aquilo que ele quer que fique escrito, né? Para que ele inspire aquele escritor bíblico, para que ele deixe registrado isso. Então, Samaria, que era um local que havia recebido, inclusive, uma visita de Jesus, como a gente viu no Evangelho de Marcos, de João, e a gente vê exatamente como Samaria, então, recebeu a mensagem por meio de Filipe. Tudo bem? Pregação do Evangelho aos gentios, e aí a gente vê, obviamente, assim,
Mais uma vez destacando, Lucas aqui dando bastante destaque, olha só, do capítulo 10 ao capítulo 28. São 19 capítulos aqui para falar a respeito da pregação do Evangelho aos gentios. Então a gente começou lá em Jerusalém, foi para Jerusalém, Judéia, né? Depois foi para Samaria e agora aos gentios, a toda a criatura, ou seja, a todo mundo. Óbvio, a gente tem muito mais gentil do que judeu, né? Então é até natural que a gente tenha aí um relato mais extenso, talvez, falando assim, né? Digamos assim, falando a respeito da pregação do Evangelho para os gentios. Então, uma parte A aqui nessa terceira parte, as atividades de Pedro, capítulo 10 a 12, quando a gente vê exatamente a conversão de Cornélio, né? E Pedro vendo ali a descida do Espírito Santo sobre Cornélio e todos aqueles que estavam com eles. Cornélio era gentil, né? E aí Pedro até teve uma visão antes, né? Apareceu lá num sonho, né? Uma série de animais que pela lei de Moisés eram impuros, né? E aí nesse sonho, né? Deus falando para Pedro, né? Olha, você vai comer essa carne, né? Desses animais, tal. E ele fala, mas como? Não, jamais eu vou fazer isso. Esses animais impuros. E aí Deus fala, não considere impuro aquilo que Deus assim não considera. Eu estou fazendo uma paráfrase, ok? Mas isso está registrado aqui no livro de Atos e você certamente acabou de ler isso, você que está acompanhando a leitura. Mas enfim, e aí Pedro tem uma experiência ali, vendo Cornélio, né? Vendo ali o Espírito Santo, né? Sendo derramado sobre Cornélio e todos aqueles que estavam ali junto com Cornélio quando Pedro foi pregar. E ali, inclusive, nessa oportunidade é que depois os caras da igreja, né, da igreja primitiva, chamaram Pedro e falaram assim, ô Pedro, mais ou menos assim, tá? Pedro, explica esse negócio, o que aconteceu aí? A gente está achando muito esquisita essa história que você está falando, que você foi lá e tinha uns judeus, uns gentios ali, e os caras começaram a falar em línguas também, do jeito que aconteceu lá outro dia com a gente. Explica esse negócio melhor aí que a gente não está entendendo, hein? Aí Pedro foi lá, explicou tudo, e aí os caras falaram, olha só que interessante, então quer dizer que o Evangelho, ou melhor, a salvação também é para os gentios, pelo menos na minha versão está desse jeito, a salvação também é para os gentios. Olha como ainda, olha só, Jesus havia pregado isso, Jesus havia dado uma série de exemplos, Jesus havia dado uma série de sinais, Jesus havia falado de uma série de formas diferentes e Jesus havia, inclusive, Deus havia mandado o Espírito dele sobre eles, mas essa parte ainda não tinha, essa chavinha ainda estava desligada. Né? Eles estavam ainda nessa questão, olha, até samaritano, né? Samaritano tem um parentesco com a gente, né? Samaritano, ok, samaritano, os caras receberem Jesus, né? Ok, mas gentil a gente está achando meio esquisito, né? E também tem nesse meio tudo do que a gente tem falando, do que a gente está falando, a gente está falando também daquela experiência que Filipe teve com o eunuco, né? O etíope. Ali, quando ele viu que o etíope realmente ele entendeu a palavra, se converteu e foi batizado ali, e depois ele foi arrebatado para outro lugar, né, Filipe? Enfim, essas coisas todas estão aqui registradas assim, no livro de Atos. Enfim, primeira viagem missionária de Paulo, capítulos 13 e 14. Nessa primeira viagem missionária, inclusive, é que a gente vê a figura, né, assim, uma menção à figura do evangelista Marcos, chamado aqui em Atos dos Apóstolos de João Marcos, e ali naquela oportunidade Paulo até foi um pouco contra, ali fez um registro um pouquinho, digamos assim, negativo, né, de João Marcos, porque João Marcos parece que deu uma vacilada ali, afinal de contas ele era muito jovem. Paulo até fala que ele vai atrapalhar no ministério, aquela coisa toda. Teve até um entreveiro ali entre Paulo e Barnabé, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem, coisas
coisas de nós, né, nós humanos, mas nada de muito grave. E depois, inclusive, João Marcos, né, o evangelista Marcos, ele se torna o evangelista Marcos, que depois, em uma das cartas ali, Paulo até fala exatamente o quê? Que Marcos me é muito útil no meu ministério. Então a gente vê como João Marcos, Marcos, né, ele teve essa primeira questãozinha aí, esse, entre aspas, né, um vacilo ali, mas é uma coisa de jovem também. E depois ele cresce muito na fé, e ele cresce muito nessa questão de importância dentro da igreja, importância inclusive a ponto, assim, uma atuação muito importante a tal ponto de Paulo dizer que ele era muito útil para ele, ok, no seu ministério. A gente tem aqui a Assembleia de Jerusalém, no capítulo 15, versículos 1 até o versículo 35, quando, aí que está, veja só que coisa interessante, como a gente vê o judaísmo arraigado ainda, né? Quando os caras começam a ver que os gentios estão chegando para a igreja que estava nascendo ali, e aí os caras vão discutir, aí a gente vai fazer, esses caras aí vão estar com a gente aqui sem ser circuncidados, né? Olha só como são as coisas, né? E aí a gente teve que ter uma assembleia, a gente teve que ter ali um entendimento a respeito da palavra, da mensagem do Senhor Jesus, e ali houve essa assembleia para dizer assim, não, tudo bem, a gente não vai circuncidar aí os gentios, ok? Mesmo porque essa questão de circuncisão é uma coisa que é da antiga aliança. Jesus ele veio trazer uma aliança nova, é a circuncisão do coração, enfim, são coisas que a circuncisão do coração não está aqui em Atos, tá? Isso aí está em outra, tá aí nas epístolas, né? Mas enfim, é só para a gente, então, mais uma vez lembrar, né, que essa questão do judaísmo, essa questão nossa do entendimento humano é uma coisa que demora, é um processo um pouco demorado. Tudo bem? E olha, precisa de nossa mente e nosso coração aberto. A gente precisa estar aberto à ação do Espírito Santo sobre a nossa vida para que Deus ele derrube dogmas que a gente precisa de derrubar e que muitas vezes a gente não consegue pela nossa teimosia, incredulidade, alguma coisa assim, que a gente se recusa a deixar algumas coisas, abandonar algumas coisas que Deus quer que a gente abandone, e Deus falando, olha, não é assim, mas a gente insiste em deixar daquele jeito, e aí acontecem essas coisas que aconteceram aqui em Jerusalém, quando a gente vê no capítulo 15, ok? Ainda na terceira parte, a pregação do Evangelho aos Gentios, ali na letra B, a segunda viagem missionária de Paulo, capítulos 15 até o 18, a terceira viagem missionária de Paulo, no capítulo 18 até o capítulo 20, e aí a gente vê o final do livro de Atos ali falando a respeito da prisão de Paulo e a viagem a Roma, quando Paulo então ele é preso e ele diz assim, olha, eu sou cidadão romano, eu vou invocar, ele invoca essa minha cidadania romana, né? E eu quero ser julgado por um tribunal, né, de Roma, enfim. E aí é exatamente aqui que a gente vê a viagem de Paulo para Roma, e quando acontece aí um naufrágio, e aí eles são salvos ali do naufrágio, os caras que salvaram, eles veem Paulo sendo picado por uma cobra, eles falam, poxa, esse cara deve ser ele deve ter feito uma coisa muito grave contra o Deus que ele crê, porque a gente salva o cara do naufrágio, ele chega aqui em terra firme, ele é picado por uma cobra, então quer dizer que o Deus dele quer punir mesmo, né? E a gente fez até uma coisa errada em ter salvado esse cara aí, porque esse cara aí era para ter morrido já. E aí Paulo, não acontece nada com Paulo, aí os caras já mudam de opinião, falam, pô, esse cara aí, ele não deve ser nada disso do que a gente estava pensando. Ele, na verdade, ele é um cara que, olha, ele foi salvo 2 vezes, enfim. São coisas interessantes aqui que o livro de Atos relata. Tudo bem? Vamos lá para alguns destaques. Eu quero falar de 2 destaques principais. O primeiro deles está lá em Atos capítulo 1, versículos 6 a 9,
eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente ler junto essa parte, esse trecho curto, né, de 4 versículos, né, mas que falam muito, que fala muito para mim e eu quero compartilhar com você. Esse trecho fala da ascensão do Senhor Jesus, que faz parte daquilo que a gente chamou de prólogo, né? Vamos lá. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Só fazendo uma pequena observação. Segundo o que a gente vê no final aqui do livro do Evangelho de Lucas, eles estavam lá em Betânia, ok? Que é uma região próxima a Jerusalém ali. E eles estavam reunidos ali. Quando eles estavam reunidos em Betânia, aconteceu então a ascensão de Jesus ao céu, ok? Então, vem aqui os caras e perguntam para o Senhor Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aqui Jesus está falando exatamente, está se referindo ao que iria acontecer no Pentecostes, né? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu quero fazer essa leitura em comparação com Mateus 28, 16 e 17. Vamos lá para Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 17. Eu convido você a ler essa passagem comigo também. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, não estão em Betânia, tá? Isso aqui não é o contexto da ascensão de Jesus ainda, né? Mas estão lá, seguiram os 11 discípulos, olha só, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando ouviram, o adoraram. E eu quero fazer um destaque para essa parte aqui, essa parte final. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Então Jesus aparece lá para a Galiléia, Jesus havia falado assim: eu quero falar com vocês, vão lá para a Galiléia, para o monte ali, onde eu quero falar com vocês, né? E está quase nesse episódio, né? Tá muito próximo desse episódio em que Jesus, então, ele é arrebatado, digamos assim, não é arrebatado não é bem a palavra, mas ele ascende, né? Ele é levado aos céus ali em Betânia, que não é na Galiléia. Lembrando, a Galiléia fica lá no norte, né? Então, e Jesus ele foi aos céus quando eles estavam ali em Betânia com os discípulos, ok? Mas eu não quero falar eu não quero falar exatamente do local, né? Porque então não é o mesmo episódio, mas eles são do mesmo contexto, né? Porque assim, eu fico imaginando essa questão de duvidar. Como assim duvidaram, né? Eu fico pensando, sempre quando eu li essa parte de Mateus ali, falando, pô, mas os caras duvidando do quê? Jesus, né? Tomé já teve aquele negócio lá de falar: olha, se eu não tocar nas chagas dele, se eu não tocar no lado dele, eu não vou crer de maneira nenhuma, né? Já teve essa oportunidade que Jesus chegou a aparecer lá quando Tomé estava e falou assim: vem aqui, Tomé, pode tocar aqui em mim, né? Veja para você crer. E aí Tomé: olha, meu Senhor. Aí Jesus diz: você creu porque você viu, né? Bem-aventurado aquele que não creu, não viu e creu, né? E aí teve aquele outro episódio que está lá no Evangelho de Marcos, quando eles estão lá na praia, eles tentam pescar, não conseguem pescar nada, e aí Jesus está lá, tá ali na praia também, e aí Jesus manda jogar a rede, vem um monte de peixe ali, que a rede quase que arrebentou, e aí os caras falam: pô, Senhor Jesus. Aí Pedro até pula na água ali, porque ele estava mal vestido, estava nu, né? Enfim, estava sem roupa, ficou até envergonhado. Enfim, aí Jesus fala aquela questão lá de perguntar 3 vezes se ele o amava. Enfim, tudo isso aconteceu, já tinha acontecido. E aí Jesus ele vai lá para Galiléia e fala assim: eu quero falar com vocês aqui nesse monte. E aí os 11 vão lá, eles veem Jesus e alguns duvidam. E aí ficava pensando: pô, mas duvidar do quê? O que os caras estão duvidando ainda, né? Os caras estão vendo Jesus ali, já não havia mais grandes dúvidas que era Jesus que havia ressuscitado.
Mas aí eu faço uma ligação exatamente com essa questão de Atos, né? O que será que Mateus quis dizer com essa questão de duvidar? Tem a ver exatamente com isso que está aqui em Atos, nessa passagem aqui do capítulo 1, versículos 6 a 9. Quando chega, olha, está ali Jesus, ele está já para ir para o céu, né, voltar para o céu de onde ele veio, já tinha finalizado tudo, a aula, digamos a aula, né, tinha finalizado o seu ministério, e aí vai os caras e perguntam para ele assim: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Que pergunta é essa? A pergunta é o seguinte: Senhor, é mais ou menos assim, Senhor, dá uma licencinha aqui, Senhor, a gente está achando que o Senhor é o Messias, tá? Aí que está a dúvida, tá? Muitos duvidaram. A gente está achando que o Senhor é o Messias, tá? Mas o Senhor está falando que vai ascender aos céus, né? Mas e o reino de Israel? Quando é que vai ser restaurado? Aí Jesus, é aí que eu quero entrar nessa questão da paciência necessária ao pregador, ok? Vou falar sobre essa questão da paciência. Jesus, ele poderia muito bem ter perdido um pouquinho a paciência e falado assim: poxa, meu, linguagem de hoje, né? Meu amigo, parceiro, você não entendeu? Eu apareci aqui, eu ressuscitei, vocês não lembram de tudo que eu falei para vocês já? Aqueles caras lá em Emaús ali, que estavam falando um monte de coisa, né? Falando que, olha, poxa vida, a gente creu aí no Messias, mas o Messias, esse cara que a gente creu parece que não era o Messias porque ele morreu. E aí eu fui lá com os caras, eu expliquei tudo para eles, tá tudo explicadinho para vocês, e aí vocês vêm com essa pergunta, né? Em que quando vai ser que restaure o reino de Israel? Olha, o Messias, ele não veio para isso, ele não veio para ser esse cara montado no cavalo branco para libertar Israel. Eu já falei, eu já deixei isso claro para vocês. Será que vocês não entenderam ainda, né? A minha missão é totalmente diferente, o meu papel como Messias é totalmente diferente. Jesus poderia até, olha só, Jesus poderia ter respondido desse jeito, né? Poderia ter dado ali uma bronca nos caras, né? Assim como ele falou, ele deu bronca algumas vezes, né? Nos discípulos. Mas enfim, ele teve uma paciência, né? Com aqueles caras, né? E respondeu: olha, não compete conhecer tempos ou épocas, né? Aquilo que está reservado para o Pai. Mas o que eu quero falar, mais uma vez, é a respeito da dúvida, aquilo que está em Mateus de duvidar, né? Os caras ainda estavam duvidando, né? Os caras ainda tinham dúvidas, né? A respeito daquilo, né? De quem era Jesus e do papel do Messias, enfim. Eles haviam visto tudo que viram, que Jesus ressuscitou, e falaram: pô, mas não é possível que não seja o Messias, mas mesmo assim, poxa, ainda tem uma coisa estranha aqui, Senhor. O Senhor vai para o céu, mas e nós aqui? Como é que a gente vai ficar? Porque Israel ainda está dominado por Roma, né? E aí que está essa questão de a gente ter, o homem ter esse entendimento difícil de ser quebrado, esse entendimento que é difícil a gente submeter a Deus, e é difícil, inclusive, quando a gente enxerga muitas coisas e aquela coisa, né, o pior cego é aquele que não quer enxergar, e me parece até que, assim, humanamente falando, os caras estavam dessa forma. Mas o que eu quero falar a respeito da paciência que é necessária para nós, e para você que é pregador, você que está pregando a palavra muitas vezes para muita gente, por muito tempo, né, a gente tem que entender que, olha só, o Espírito do Senhor ainda não havia sido derramado e esses caras ainda estavam na incredulidade total, porque eles ainda não haviam tido aquela experiência que eles vão ver em Pentecostes. Eles estavam com o coração preparado, eles haviam visto muita coisa, mas eles ainda não tinham entendimento, né, que o Espírito de Deus é quem dá.
É claro que não são todos que duvidaram. Muitos já estavam convencidos, já tinham muito mais do que convencidos, eles estavam convertidos, mas eles ainda não haviam, mesmo aqueles que estavam crendo, né, no Senhor Jesus, muitos deles ainda faltavam complemento. Faltava exatamente aquilo, o complemento que é assim definitivo, o complemento que é o mais importante deles, que é a ação do Espírito de Deus. E eles não tinham isso ainda. Então, muitas vezes você está pregando para uma pessoa e você está tentando levar essa pessoa, né, aos pés do Senhor Jesus, e você não está conseguindo porque essa pessoa não enxerga, essa pessoa se recusa a crer, essa pessoa, assim, ela muitas vezes ela se comporta de uma forma que você considera absurda, né, mas que não entende, né? A pessoa não entende uma coisa que para você é tão óbvio, mas para você é tão óbvio e para mim é tão óbvio porque a gente já tem experiência com o Espírito de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas enxergam muita coisa, mas, sabe, parece que é óbvio para a gente, mas para elas não é, porque o Espírito de Deus ainda não fez aquilo que precisa ser feito ainda, né? Porque a partir do momento em que o Espírito de Deus foi derramado, aí sim aqueles homens, que muitos deles estavam com medo, como é o caso de Pedro, né? Todos eles estavam com muito medo. Estavam com medo de ser presos, estavam com medo das autoridades dos judeus ali, né? Eles estavam com medo de ir para a guilhotina, não tinha, mas enfim, eles estavam com medo de ir para a forca, ir para a cruz, sei lá, eles estavam com medo de ser mortos mesmo, né? Mas aí, é isso. Depois que o Espírito de Deus ele veio, ele foi derramado, aí sim veio o entendimento, não vou dizer o entendimento completo, porque muitas coisas ainda ficaram, a obra ainda no coração e no espírito daqueles homens ainda foi ao longo do tempo que isso foi mudando, mas aquilo que era primordial, né, que era a questão do papel do Messias, do papel do Senhor Jesus quando ele veio, isso veio somente quando o Espírito de Deus ele foi derramado. Então, a gente precisa ter paciência com as pessoas com quem a gente está lidando, com relação a essa questão de pregação do Evangelho. Para você, pode ser óbvio, mas como é que o cara não enxerga isso? O cara não enxerga isso. Os discípulos não enxergavam isso. Está lá em Mateus. Os caras viram o Senhor Jesus tinha ressuscitado, os caras viram tudo isso. Para nós parece tudo óbvio, mas é porque existe uma ação do Espírito Santo sobre a gente, né? E para o descrente, eu quero fazer essa ponte com o cara que ainda não recebeu Jesus. Ele ainda não tem esse entendimento que o Espírito Santo de Deus nos dá, né? O Espírito Santo ele está falando, ele fala com essa pessoa, mas ele ainda não fez aquilo que ele fez na nossa vida quando nós recebemos o Senhor Jesus, e isso só acontece quando nós recebemos o Senhor Jesus. Essas escamas do olho parece que caem, como é o caso aqui de Paulo também, que está em Atos, aqui nesse livro de Atos. Então você e eu, nós precisamos ter paciência. Aquilo que é óbvio para você, é óbvio para mim, não é necessariamente óbvio para alguém que ainda não teve experiência. E principalmente para alguém que está com aquele coração, como é na parábola do semeador, né? aquele terreno pedregoso, né? Que aí vai o semeador e aí a semente cai num terreno pedregoso que não nasce mesmo, né? Às vezes o cara está com o coração de pedra ainda, né? Eu que vou dizer ainda, porque assim, eu não vejo aquela parábola do semeador como assim, aqueles terrenos ali são fotografias daquele momento. Não quer dizer que um terreno pedregoso ele não possa ser mudado pela ação do Espírito de Deus. Ele pode, claro, né? Pode sim, tanto é que a gente vê quantas pessoas que se convertem a Jesus, assim, que vieram de um ateísmo completo, né? Ou seja, o coração dele era um terreno pedregoso, totalmente pedregoso ali,
mas que ao longo do tempo, né, na ação do Espírito Santo de Deus, ele foi sendo mudado, ele foi sendo alterado, ele foi ganhando ali um novo contorno. Ok? Então, paciência é a palavra. A gente precisa ter paciência, ok? Como pregadores precisamos ter paciência. Muito bem, vamos em frente. Aqui eu quero falar um pouco a respeito do dom de línguas, certo? Existem 3 passagens aqui que a gente, até penso pelo tempo, a gente não vai poder ler cada uma das passagens, mas eu quero falar brevemente e eu convido você, apesar de já ter lido aí, seguindo o esquema da leitura da Bíblia, esquema não, novamente, seguindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, esquema não é uma palavra boa, tá? Por isso que eu estou evitando falar. O plano da leitura da Bíblia em um ano, você já deve ter lido, você já leu essas passagens aqui, mas eu vou dar uma pequena pincelada nessas passagens sem ler, e eu convido você a ler com mais vagar, né, sobre essas passagens, certo? Mas essas 3 passagens, elas falam exatamente a respeito dessa questão do dom de línguas, ok? No capítulo 2, versículos 1 a 13, a gente vê exatamente o que? A descida do Espírito Santo, né? E quando a gente teve exatamente a primeira experiência, né, daqueles cristãos, daquelas pessoas ali, com essa questão do dom de línguas. Então o Espírito Santo ele foi derramado sobre as pessoas ali como línguas de fogo, e aí eles começaram a falar em línguas, mas muito bem entendida essa questão de línguas. O que aconteceu ali naquele episódio? Um cara que era de uma determinada localidade, que falava uma língua X, ele falava o que ele falava na sua própria língua, e um outro cara, uma outra pessoa ali que era de uma localidade Y, que falava uma língua Y, ele entendia. Então eu estou aqui falando em japonês, não falo japonês, mas imagina que eu falasse japonês. Eu falando japonês e alguém que é brasileiro ali, ou que não fala japonês, que só fala português, entendendo o que eu estou falando em japonês na língua portuguesa. Esse é o dom de línguas que está aqui em Pentecostes, certo? E aí foi esse dom de línguas que se manifestou ali entre aqueles irmãos que estavam ali naquele momento, naquela experiência. Então, essa experiência de dom de línguas, ela foi nesse sentido. Tudo bem? Não tem a ver com língua de anjos, a língua dos anjos, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem dos anjos daqui a pouquinho para esclarecer um pouquinho melhor por que a gente está falando dessa questão de dom de línguas, língua de anjos, a linguagem dos anjos, línguas estranhas, enfim. Tudo bem? Esse então é o primeiro trecho, o primeiro extrato aqui do livro de Atos que a gente vai explorar. Tudo bem? Uma outra experiência com dom de línguas aconteceu exatamente no capítulo 10. Esse capítulo 10, o que é o capítulo 10? Exatamente a experiência de Pedro, né? De Pedro com Cornélio. Pedro vai até a casa de Cornélio, né? Depois de uma visão que ele teve, né? Assim, que ele deveria ir até o Cornélio. Estou falando isso muito rapidamente, tá? Até a casa de Cornélio, porque Cornélio estava esperando exatamente isso. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios que estavam lá, tanto Cornélio quanto os caras que estavam lá com ele, né? E aí, olha só o capítulo 10, versículos 45 e 46, nessa parte eu vou ler. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ou seja, os fiéis que eram da circuncisão, quem eram? Os judeus convertidos a Jesus, né? Admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam disso? Foi derramado o dom do Espírito Santo. Como? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então,
E aí o Pedro vai falar assim, pô, então está na hora da gente batizar esses caras aí, né? Vejam que aqui o dom de línguas, ele foi então também, olha que interessante, esse dom de línguas também foi dado àqueles gentios ali, mas não é que isso fique muito bem entendido. Não é que, por exemplo, quando você crê no Senhor Jesus, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, quando você recebe Jesus e recebe o dom do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, não é que você tem que falar em línguas. Não é que você, necessariamente, para ser batizado no Espírito Santo, e eu peço perdão para você por a gente não conseguir falar isso com mais profundidade, eu vou dar uma pincelada em alguns conceitos aqui, mas é só para que já fiquem algumas coisas bem esclarecidas, para que essa questão do dom de línguas, do batismo do Espírito Santo, ele não traga mais confusão, né, sobre o seu entendimento. E aí, não é que você precisa de falar em línguas, não é isso. Veja que essa questão do dom do Espírito Santo, dessa questão dos gentios falarem em línguas, o dom falado com dom de línguas ali, o mesmo dom de línguas ali do Pentecostes, isso aí não foi para os gentios, isso aí foi para Pedro, foi para eles, foi para Pedro e para os irmãos que vieram da circuncisão, eles estavam lá com Pedro. Não foi para os gentios terem a certeza de que eles haviam recebido Jesus e que eles estavam assim sendo batizados com o Espírito Santo. Não, foi para os caras que estavam lá, para os judeus, na verdade, para Pedro e os demais judeus, porque Deus mostrou para eles ali naquela experiência, derramando o Espírito, ele sempre vai derramar o Espírito Santo, mas eu estou dizendo, dando esse dom de línguas, fazendo com que os gentios falassem línguas, para que, não gentios, mas para que Pedro notasse isso, para que Pedro e os judeus convertidos a Cristo, ao Senhor Jesus, pudessem ver aquilo. E aí, e foi aí que os caras, poxa, é mesmo, olha só, os caras eram gentios e eles desceu o Espírito de Deus sobre eles também, né? Olha só o que diz aqui, ó, capítulo 11, versículo 18. Olha o que eu estava falando um pouco alguns minutos atrás, né? Ouvindo eles estas coisas, isso aqui é a igreja ali, é a igreja que chamou Pedro para conversar, tá? Para contar o que tinha acontecido. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, os caras estavam entendendo ainda, eles estavam com aquele entendimento de que o arrependimento para a vida, ou seja, Jesus, enfim, tudo aquilo que eles estavam pregando na Judéia, tudo aquilo que eles estavam pregando em Jerusalém, era só para eles. Eles ainda estavam com essa ideia. E olha, mais uma vez dizendo, olha, Jesus já havia falado várias coisas sobre isso, ele já havia curado a filha do centurião, olha, ele já tinha feito um monte de coisa ali para gentil, e os caras ainda tiveram que ter essa experiência aí para realmente entender, né? Mais uma vez dizendo, aquela questão da paciência. Olha como Deus é paciente com a gente, né? Olha como a gente demora para caminhar. A gente demora muito para caminhar e assim, até a gente entender realmente é um caminho longo a ser percorrido. Mas voltando a essa questão do dom de línguas, esse dom de línguas ele foi derramado sobre esses gentios aqui. Ele foi dado esse dom de línguas para eles nesse momento aqui, mas não para os gentios se certificarem de alguma coisa, mesmo porque eles não sabiam de nada, né? Eles não tinham a mínima ideia de nada. Foi para que os judeus vissem aquilo, para que Pedro e os companheiros dele, né, de Pedro, vissem aquilo e tirassem essa conclusão de que para os gentios também há salvação por meio do Senhor Jesus. Tudo bem? Então, olha, eu vou registrar mais uma vez. Não é
que toda vez que alguém se arrepende dos seus pecados, recebe o Senhor Jesus e recebe o batismo no Espírito Santo, que o cara vai ter que manifestar o dom de línguas. Não é isso. Isso aqui é uma experiência, assim como foi a experiência de Pentecostes. Tanto é que você vê, por exemplo, o relato da conversão de Paulo, um pouco antes dessa passagem aqui, ok? Não tem nada dessa questão de dom de línguas. Lucas certamente, tá? Deus certamente teria registrado essa questão se isso fosse tão importante assim. Porque Paulo, quando ele se converte, não acontece essa questão de dom de línguas com ele. Acontece o quê? Ele fica sem ver, ele fica cego. Né? E não tem essa questão de dom de línguas, de experiência de dom de línguas quando Paulo se converte. Muito embora Paulo, ele até nas epístolas, ele diga, sim, eu tenho dom de língua sim, mas eu não vou falar essa questão de dom de línguas na igreja, porque eu prefiro que todo mundo entenda 5 palavras aqui, do que eu fale que todo mundo entenda, do que 1000 palavras falando em linguagem de anjos. Né? E ele está falando até de linguagem de anjos, tá? Mas olha, é uma confusão que se faz muitas vezes, tá? E eu quero voltar para essa questão de Paulo para novamente pontuar. Paulo não teve experiência de dom de línguas quando ele se converteu, quando Jesus ele foi lá e apareceu para ele, apareceu ali no caminho que ele estava indo para Damasco, não teve essa questão de dom de línguas, e quem é que duvida que Paulo foi batizado no Espírito Santo? Tenho certeza que ninguém duvida disso, né? E assim, as páginas da Bíblia, as páginas aqui de Atos aqui, conforme registrado por Lucas, o autor inspirado por Deus, ele não fala em dom de línguas. Por quê? Porque essa questão de dom de línguas não é primordial para que você seja batizado no Espírito Santo, para que você saiba que você foi batizado no Espírito Santo. Tudo bem? Vamos lá para o capítulo 19. O capítulo 19 ele fala de uma experiência de Paulo com alguns homens ali, né, que no total eram 12, como diz aqui no versículo 7 dessa passagem. 12 homens ali em Éfeso, né, que Paulo teve a experiência também de verem esses caras aí no dom de línguas, ok? Vamos lá. O que aconteceu? Quando Paulo estava passando ali por Éfeso, né, ele encontrou alguns caras ali, né, alguns chamados discípulos, né? E aí, vamos até ler porque essa passagem é curta, né, eu acho que é interessante a gente ler. Aconteceu que, estando Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então perguntou Paulo: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João Batista. Ok, disse-lhes Paulo. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Ou seja, vou fazer um parênteses, eles estavam crendo no arrependimento de João Batista. Eles não estavam crendo ainda na pregação de Jesus, eles não haviam ainda tido uma experiência de conversão em Jesus. Né? Eles eram discípulos de João Batista. E aí disse-lhes Paulo, versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, porque eles chegaram e falaram assim: então agora, então quer dizer que na verdade a gente ainda está numa fase anterior, né? A gente está na fase, no prólogo aqui, a gente está no introito ainda, a gente tem que avançar uma fase aqui, um passo, né? A gente tem que dar um passo à frente. Paulo disse: exatamente, vocês têm que receber o Senhor Jesus como Salvador para você. E aí eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus porque Paulo certamente perguntou para eles: e aí, vocês creem? Vocês creem que, apesar de vocês terem sido batizados ali no batismo de João, vocês creem no Senhor Jesus como Salvador? Aí os caras disseram: sim. Por isso é que eles foram batizados aqui, ó. Foram batizados no versículo 5 do capítulo 19. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam.
Eram ao todo uns 12 homens. Olha que interessante essa passagem, porque assim, novamente aconteceu essa experiência do dom de línguas, né? Mas por quê? Isso foi para mostrar para Paulo, né? E para quem estava ali com Paulo também, olha, esses caras aqui, eles falavam que eram discípulos, né? Mas agora, né? Olha só, eles entenderam a mensagem de Jesus. E tanto entenderam a mensagem de Jesus, meu amigo Paulo, que agora, olha só, o Espírito Santo, vocês estão vendo que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. Esses caras aí, esses discípulos de João Batista, do batismo de João, eles nem sabiam que era o Espírito Santo, novamente dizendo. Eles nem sabiam disso, né? Eles nem sabiam essa questão de você, quando recebe o Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo, né? E foi aí, né, uma experiência muito mais... aqui eu já vou falar que foi uma experiência até para aqueles caras, né, para aqueles gentios lá de Éfeso, tá? Porque assim, foi mais um testemunho, né, e Paulo certamente disse assim, olha, tá vendo? Vocês receberam o Espírito Santo, tanto vocês receberam o Espírito Santo, que vocês manifestaram essas coisas que vocês manifestaram agora. Esse dom de línguas, esse dom da profecia que vocês manifestaram agora, é uma prova para vocês e para mim mesmo, para Paulo, dizendo certamente, eu não estou colocando, não estou adicionando a Bíblia não, tá? Mas eu estou fazendo aqui algumas contextualizações, tá? Por favor, eu não estou escrevendo linhas novas da Bíblia, tá? Por favor. Mas certamente Paulo, explicando para eles, disse, olha, agora vocês podem ver que vocês receberam o Espírito de Deus aí na vida de vocês, porque vocês manifestaram esse dom de línguas e esse dom da profecia também. Tudo bem? Então, que fique muito claro dessas três passagens, tá? Que esse dom de línguas não é uma coisa que é obrigatória, que você só sabe que você foi batizado com o dom do Espírito Santo, que você só foi batizado no Espírito Santo se você falar em línguas, e aí se faz uma confusão terrível com essa questão de dom de línguas, porque aí já começam a misturar com línguas de anjos, e que não é o caso aqui. Esse dom de línguas que se fala aqui em Atos é o dom de línguas estrangeiras. É o cara falar numa determinada língua e você entender em outra, né? Não tem a ver com essa questão de línguas estranhas, ok? Que fique muito claro isso, certo? Eu não vou dizer que o Espírito de Deus, ele é livre, Deus é livre, ele pode tudo, né? Ninguém, nem o homem aqui pode colocar cerquinhas, né, para as ações de Deus, né? Não é isso. Tanto é que você, por exemplo, você pode ter recebido o Senhor Jesus e ter sido batizado no Espírito Santo. No momento em que recebeu o Senhor Jesus, e pode ter falado em línguas estranhas, inclusive, pode acontecer isso, uma experiência, mas o que não pode ser dito é que isso tem que sempre acontecer, ou seja, que só é batizado no Espírito Santo aquele que fala em línguas. Isso não é bíblico, não, a Bíblia não dá nenhum suporte para chegar a essa conclusão. Nós temos 3 experiências com dom de línguas aqui no livro de Atos, tá? 3 experiências muito bem assentadas e muito bem pontuadas, mas que não dão suporte para você dizer que você sendo batizado, você só é batizado no Espírito Santo quando você manifesta o dom de línguas. Principalmente, dom de línguas estranhas, dom de línguas de anjos, né? Tudo bem? Mais uma vez dizendo, Paulo não teve essa experiência quando ele se converteu. Paulo não teve experiência de dom de línguas quando ele recebeu. Quando ele caiu ali na estrada, né? Ele caiu e ficou cego, mas falou em línguas estrangeiras, seja línguas estrangeiras, seja em línguas de anjos. Não falou, né? Não está escrito isso na Bíblia. Então, nada que a gente não pode tirar esse tipo de conclusão, certo? Porque a Bíblia não dá esse suporte, não dá suporte a essa ideia, a essa
a essa pregação, a essa doutrina, digamos assim. Tudo bem? Que o Senhor nos abençoe. Desculpe eu ter alongado um pouco a aula, mas era necessário a gente falar um pouco a respeito dessa questão e dessa polêmica, né, muitas vezes que a gente vê entre irmãos nossos, entre irmãos, inclusive, das diferentes denominações. Tudo bem? Que Deus abençoe, Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima aula.